começa a criar essa estrutura, né, de site como nós conhecemos, as duas barras do lado, o conteúdo principal no centro, e começa a já se preparar para o que nós vamos entender que era o mural, né? Muita gente não lembra, talvez chamava de mural do Facebook. Começa a preparar o que nós vamos entender como linha do tempo. Então, na sua direita estão sempre as ofertas, na sua esquerda as suas informações básicas, e no meio que você tem que consumir de conteúdo, sempre com base no que está te notificando aqui em cima. Já prepara um layout, porque agora você começa a ter que integrar os anúncios para que pareçam conteúdo. Então, os tamanhos dessas fotos aqui, você vai ver que eles são semelhantes. A estrutura de texto, tag em azul, texto em preto. Você sempre vai ter tag em azul, texto em preto, a imagem, depois um texto mais explicativo. Mesma coisa para o anúncio. Então, você começa a acostumar o usuário a ver isso daqui como conteúdo para ele ver os anúncios. Depois você vai ver esses anúncios entrarem aqui no meio, quando começam a entrar as linhas do tempo. Isso não é algo sem querer, o que a gente chama de curva de aprendizado, que a pessoa precisa estar acostumada com algo para que não lhe gere estranheza e surta o efeito, né? A ideia é que você clique na publicidade, como é que alguém vai clicar numa coisa que está aqui do lado, né? Então você começa a preparar as estruturas de layout, que elas não sejam estranhas, para que você comece a tornar o Facebook o grande função dele. Ele tem o tráfego da internet, ótimo, ele tem o tráfego da internet. Como que você monetiza, né? Como você faz dinheiro com isso? Vendendo anúncio. Então, para você vender anúncios, os anúncios não podem ser coisas estranhas. Então, você vai começar a surgir técnicas para fazer esse anúncio e eles não podem ser coisas estranhas. Então, você começa a arrumar as questões do layout para que ele não seja estranho e a mensagem se encaixe para isso. Não é coisa boa nem coisa ruim. Pelo contrário, até que uma coisa boa. Você começa a democratizar a questão de mídia, né? Até então, onde é que você fazia mídia? Mídia você só tinha o jornal para fazer, as páginas amarelas, então aqueles livros gigantes, talvez fosse a mídia mais barata. O jornal, que tinha os classificados, que era uma simples atualização em curto prazo, porque isso daqui saía anual, os jornais saíam semanais. Você tinha as revistas para as grandes marcas, porque quem consumia a revista era um papel mais caro, era um tipo de mídia diferente, né, do que o jornal. O jornal era um papel mais barato, uma coisa mais popular. Você tinha os outdoors, então que já era uma mídia de massa mais segmentada e de difícil entendimento como que era feito, mas ainda existe, né, os outdoors. E você tinha televisão, uma mídia mais cara, também de massa, mas que era um tiro de canhão para acertar uma baratinha. Então, numa escala, né, que você tinha para poder atingir as pessoas para vender os seus produtos e fazer publicidade, basicamente eram isso. Tem outras variações, outras coisas menores, mas que o grosso da publicidade era isso. E agora você surge com a internet, sites conseguiam fazer publicidade, então o Google vai começar a fazer publicidade nas suas buscas. O Google também, no final das contas, ele não é um buscador, ele é um site, é uma empresa de anúncios, né? Que através do tráfego que ele atrai como buscador, ele faz os anúncios. Você tinha os banners do Google dentro dos sites, então tem aqueles ads do Google que até hoje se usam. E aí você vai ter as redes sociais, que até então você não viu publicidade dentro do Orkut, porque era da Google. A Google não precisava monetizar o Orkut. A Google só tinha que manter o tráfego, ele tinha muita informação, tinha muita coisa que eles podiam utilizar. E era um projeto de final de expediente. Então o criador do Orkut fez aquele projeto naquela 1 hora do trabalho que você faz o que você quiser. O cara cria uma rede social e começa a mudar o comportamento na internet. O Facebook não. O Facebook é um projeto que surge na universidade e ele começa a investir. O brasileiro é um dos primeiros investidores dele, que investe em infraestrutura para isso crescer. Quando o Napster que é o cara que começa a colocar música de graça na internet, entende que isso é um baita de um negócio, se junta a ele, também tudo isso lá no documentário, vocês podem ver. Está bem ilustrado, tem questão de Hollywood, mas é bem ilustrado, é bom para entender como é que funciona e ver que isso pode ser um negócio gigante de publicidade. Quando a gente for falar um pouco sobre Spotify, vocês vão entender que também tinha uma outra ponta também vendo essa questão de publicidade na internet. Então,
eles veem um novo gap. Imagina, todo o dinheiro do mundo que está concentrado nisso pode começar a vir para cá. E o Google pegava só uma parcela de tudo isso. E aí você está tendo mais gente aqui, mais gente consumindo internet e consumindo sites, está explodindo a venda de computadores, né? Então você é um grande mercado, é um grande nicho. Então eles vão explorar isso muito bem. E em contrapartida, o que eles conseguem fazer é que eles têm muita informação. Então a publicidade deles começa a ser mais segmentada. E quando você consegue segmentar melhor a sua publicidade, você consegue nichar para quem vai vender isso daí. Então ao invés de fazer um comercial de televisão, você vai atingir lá 20 pontos no Ibope, que são cerca de 300 mil pessoas para cada ponto no Ibope. Então você está falando aí de 6 milhões de pessoas. Você não sabe quem são essas 6 milhões de pessoas aqui que vão estar vendo a televisão. Você vai lá e põe um anúncio, alguém vai pegar. Ele não, ele começa a fazer uma publicidade mais nichada que você vai conseguir anunciar por amostra para 1 milhão de pessoas, para 100 mil pessoas. E assim isso aqui barateia muito a mídia, porque ele não vende mais só para 5, 10 empresas grandes. Ele começa a vender para 1.000 pessoas, para 10 mil pessoas, para 100 mil empresas. Então ele começa a ter muito mais gente para poder anunciar, e ele consegue anunciar mais assertivamente. Então torna-se algo mais acessível. Você vai quebrar uma barreira. Pequenos e médios negócios individuais começam a conseguir fazer anúncios, o que é fundamental para o marketing, porque aquele marketing boca a boca ele demora para crescer, ele demora para iniciar um negócio. Você já tem que ter um negócio validado, você começa a ter um esforço, uma barreira de entrada muito grande. O Facebook vai quebrar essa barreira de entrada. Mesmo não sendo de forma torta, a barreira de mídia que eles quebram é fundamental. A internet começa a ficar mais popular por causa do investimento que você vai ter nela. Até então, você ter um site na internet era um opcional. Então, quando eu comecei a trabalhar, fazer site para uma empresa, a empresa tinha que ter site porque tinha que pôr lá no cartão de visita. Então, lembra que eu falei que você trazia de fora do mundo físico para o digital? Ainda era assim. Agora, quando você está com as pessoas no mundo digital, de maneira torta, porque você está viciando elas por causa de uma notificação, você começa a ter que vender a publicidade para ela também lá no mundo digital. Então, de certa forma, essa venda de publicidade vai fazer com que a internet se desenvolva muito. É bom para pequenos e médios negócios, é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Então, como você pode montar o seu negócio, você tem uma via. Por isso que a gente está entendendo como é que elas funcionam. E você tem que entender que a rede social, o negócio dela, é te prender lá dentro para que te venda publicidade. Então, se você usar isso a seu favor, você tem como crescer o seu negócio. Então, vamos ver só mais uma mudança de layout aí do Facebook, que é quando eles entendem que eles precisam ficar bonitos. Então, talvez o primeiro é a implementação de um layout mesmo. E agora dão uma cara, né? Dão uma cara de Facebook, dão uma identidade para essa rede social. Vai enxugar as notificações para o lado direito, porque em termos de layout fica melhor, de interação. Está surgindo também monitores com resolução maior, então você agora tem mais espaço para a pessoa poder interagir. Então a tecnologia vai evoluindo e as interfaces também vão seguindo isso. Vai surgir o último fator que precisava para viciar as pessoas em rede social, que a gente vai chamar de páginas infinitas. Então, antigamente ainda era bom que tinha essa noção de tempo para você ver a quantidade de conteúdo ao longo do tempo. Eles tiraram isso porque uma das questões é que você perca a noção de tempo. Então, você vê, surge como uma questão boa e aí você vai usando o que nós chamamos de experiência do usuário, e isso a gente vai falar melhor mais para frente, para que isso gere mais consumo de tempo e de tela. A experiência do usuário não é para deixar as coisas mais agradáveis para o usuário, é para deixar mais tempo o usuário naquela aplicação, naquele serviço, que ele consuma mais daquilo. É um lado meio obscuro disso. Existe sim melhorar a experiência como forma de interação, mas no seu cerne ele está ali que é para que ele consiga entender o comportamento humano para que ele atinja os objetivos das empresas. E o objetivo das empresas nesse ramo era tempo de tela. Então, quanto mais tempo de tela ele consegue, ele supunha que você tinha mais probabilidade de consumir
algum dos produtos, o que tornava o anúncio mais efetivo e a pessoa anunciava mais e aí você completava o ciclo. Então ele tem que deixar mais tempo você na tela. Ele já tinha entendido que notificações deixavam mais tempo de tela na aplicação e agora ele vai, não é original, como eu já falei, né? O Facebook ele sempre vai pegando as inovações das outras redes e implementando de maneira rápida. Ele vai trazer a questão da linha do tempo. E além da linha do tempo, que só uma linha do tempo não vai ser suficiente, ele vai trazer a questão de que essa linha do tempo seja infinita. Então, o scroll de página infinito. Porque quando você tem só a linha do tempo, quando você tem que clicar no botão para abrir mais coisas, não faz muito sentido. E a outra questão depois é como você manipula essa linha do tempo. A gente hoje vê isso aqui como um site, mas se a gente for uma única coisa, se você for querer entender como isso é dividido, tecnicamente, ele vai ter uma parte estática aqui que é o seu perfil, outra parte estática que são seus dados, outra parte que é um pouco dinâmica quando você publica algum conteúdo, mas isso aqui é um site à parte. Isso aqui é uma aplicação à parte dentro do seu site. Isso aqui tem tanto desenvolvimento, mas tanto desenvolvimento para funcionar que vamos dizer que é um site dentro de um site. Que tem muita inteligência com base nisso, com relacionando todos os dados que estão aqui do lado. Não é à toa, as coisas não estão sem querer, as coisas vão sendo desenvolvidas e plugadas para que funcionem melhor. Vamos ver a nossa última parte do Facebook. Tem que dar uma limpada agora aqui. A questão da personalização que eu falei lá atrás, eles entenderam que a personalização era só isso. Era só a pessoa dar um toque pessoal dentro da rede. Então você não vai alterar a estrutura de layout, a cor da rede social, você não vai alterar a marca Facebook, no caso. Você só vai alterar o que é personalizável. Então você começa a ter áreas para você personalizar e o usuário aceita muito bem isso. Você vai ter sua foto de perfil, você vai ter a sua capa. Então isso daqui é suficiente a nível de personalização para que você sinta que esse perfil, aqui vai surgir a questão de páginas, né? As páginas também vão surgir com esse layout. Esse não é o último layout do Facebook, o Facebook vai atualizar mais uma vez para o que a gente tem hoje, mas serve para a gente entender a última inovação em termos de funcionalidade, que é a personalização, então tornar aquilo algo único para cada usuário. Então isso vai ser super assertivo. Então um pouco vai se mudar disso de estrutura para a versão que nós temos hoje. Aqui ainda tinha a timeline rodando e aqui eles vão matar e dar espaço para que isso seja o centro da sua navegação. Então se você for hoje no Facebook, você vai ver Facebook, vamos pegar uma imagem do Facebook, que é a estrutura do Facebook. Interface. Que é a estrutura do Facebook. Essa aqui, ó. Nova interface deles. É agora total voltado para essa grande ferramenta que eu falei, que é a linha do tempo. Aqui você vai ter as funcionalidades da plataforma e seu foco de atenção vai estar sempre naquilo que eles mais gastam tempo e desenvolvem. Então, e os anúncios param, né? Eles saem dessa interface que foi a que a gente mais usou aqui no Brasil, inclusive, saem de estar nessa lateral e você pode ver que eles não tem mais uma lateral de anúncio. Você ainda pode ter alguma coisa aqui de anúncio, tudo, mas eles estão dentro da sua linha do tempo. Então você já não sabe mais o que é anúncio e o que é conteúdo. Então tudo ali misturado. Então eles atingem o auge de uma plataforma de anúncios, que é exatamente você não saber mais o que é anúncio e o que não é.